esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um encontro que não aconteceu, mas quase aconteceu. Você lembra que o Bolsonaro foi preso por uma decisão do Alexandre de Moraes na noite do dia 4, numa segunda-feira, né? O que surpreendeu muita gente, porque a verdade é que geralmente essas ações da Polícia Federal são feitas pela manhã. E, no entanto, na noite do dia 4, o Alexandre de Moraes mandou decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro, né? Que coisa estranha, foi uma coisa fora do padrão realmente. E parece que agora a gente tem mais uma informação. Naquele dia, no dia 4, à noite, haveria uma reunião entre o Gilmar Mendes e o Bolsonaro, que foi organizada pelo, acho que governador de Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, teria organizado essa reunião. Evidentemente a reunião acabou não acontecendo, porque, né, houve a decretação da prisão do Bolsonaro e coisa e tal, por mais que fosse prisão domiciliar, ficaria muito complicado o Gilmar Mendes se encontrar com o Bolsonaro em qualquer lugar que seja. Não sei se tinham marcado esse encontro, provavelmente não era na casa do Bolsonaro, era em algum outro lugar, Bolsonaro não podia sair mais. Então isso aí leva a mais um passo nessa história, né? A mais uma suspeita nessa história, porque essa prisão do Bolsonaro foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que o Alexandre de Moraes fosse prender o Bolsonaro, até porque foi um tiro no pé para ele, foi muito ruim para ele. Será que o fato de que o Gilmar Mendes, que é o cara que mais apoia o Alexandre de Moraes no STF, está se encontrando com o Bolsonaro, não foi algo que acendeu o alerta no Alexandre de Moraes e daí ele resolveu agir? Porque, de novo, essa prisão do Bolsonaro, eu já falei para vocês, não foi contra o Bolsonaro. Essa prisão do Bolsonaro foi contra os outros ministros do STF. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Timecop, Bom Vivan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Malu Gaspar, que tem dado muitas declarações com nomes de ministros recentemente. Antigamente as críticas todas eram sem nome, coisa e tal, agora vem tudo com o nome dos ministros, né? Muito engraçado isso. E ela está relatando aqui um caso que teria acontecido no dia 4, segunda-feira, né? Na segunda-feira passada, sem ser a segunda-feira ontem, na anterior, né? No dia 4 de agosto, quando foi decretada a prisão do Bolsonaro. Então, só lembrando para vocês, no dia 3 do domingo passado, no domingo, né, 3 de agosto, teve aquelas grandes manifestações do Brasil inteiro, o pessoal apoiando o Bolsonaro, contra o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Naquele momento, o Alexandre de Moraes já tinha recebido a Magnitsky, ele recebeu isso no dia 30 de julho, então já recebeu a Magnitsky e já tinha botado a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, e aí teve as manifestações e coisa e tal. E aí na segunda-feira, eu até brinquei com o pessoal, né, que havia o risco de prenderem Bolsonaro de manhã cedo, né? E havia, de fato, né? Porque o Alexandre de Moraes sabe lá. Mas ele sempre faz essas operações de prisão na parte da manhã, pode reparar todas as operações, né? Qual não foi a nossa surpresa que, na verdade, houve a decretação da prisão do Bolsonaro, né, prisão domiciliar, mas só no final do dia, né, quando foi 6 horas da tarde que foi decretada a prisão domiciliar, né? Os motivos dessa prisão totalmente furados, sem nenhuma lógica, né? Ah, porque ele falou com o Flávio Bolsonaro aqui no Rio, também parece que ele falou com a Michele Bolsonaro lá em Belém do Pará, falou com o Nicolas em Belo Horizonte, enfim, mas uma coisa que não quer dizer nada, né? Ele não estava proibido de fazer isso. O próprio Alexandre de Moraes tinha falado que ele não estava proibido de dar entrevistas e coisa e tal. Enfim, uma situação muito complicada essa história, né? E daí ele ordenou a prisão do Bolsonaro na segunda-feira, no final do dia. E isso é uma coisa estranha, isso fugiu do padrão. Por que ele não deixou para prender no dia seguinte cedo? Né? Qual que é a lógica disso? Né? Geralmente é o padrão, é prender na parte da manhã, 6 horas da manhã, o camburão da PF está batendo lá na porta do pessoal, né? O que tinha de tão importante? E agora a gente tem essa informação aqui que agrega a isso, né? Encontro fracassado de Bolsonaro e Gilmar Mendes sobre a ofensiva do Trump. Então está dizendo aqui, ó, em meio à tensão entre o STF e o bolsonarismo, o decano da corte, Gilmar Mendes, chegou a negociar um encontro com Jair Bolsonaro para discutir a ofensiva do Trump sobre o Brasil e o tribunal. Ou seja, era uma coisa que, né, vamos conversar, vamos bater o papo, vamos ver o que vai acontecer, né, ver o que a gente consegue chegar de acordo aqui. A reunião, porém, acabou não acontecendo porque o ex-presidente foi preso antes. 4 aliados de Bolsonaro confirmaram à equipe que no dia que foi preso, ele disse que se reuniria com Gilmar Mendes, ou seja, no dia que ele foi preso, ele teria uma reunião com Gilmar Mendes.
O ministro também disse que a interlocutores que foi sondado por emissários, mas que seria impossível se reunir com o presidente naquela circunstância. Ou seja, o que ele está dizendo é já com o Bolsonaro preso, aí não tinha mais como acontecer, né? Aqui, ó, o Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro no dia 4 de agosto. Dias antes, no dia 30 de julho, Trump havia incluído o ministro entre os alvos da lei Magnitsky. De acordo com interlocutores de Gilmar Mendes, a proposta do encontro com Bolsonaro veio do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que é próximo dos dois. Então, ou seja, a ideia era os dois conversarem para tentar chegar num acordo. Cara, é o que eu falo para vocês, em política tudo vai terminar com acordo. Essa coisa toda vai terminar com acordo. Qual vai ser o acordo, eu não sei, mas vai terminar com acordo, né? E o ministro, porém, teria dito que antes o deputado precisaria parar de atacar o Supremo e fazer uma espécie de pacto de silêncio e não sei o que lá e coisa e tal, mas o que impediu mesmo foi justamente a prisão domiciliar do Bolsonaro nessa história. Então, aqui ele fala que àquela altura o governo americano já havia suspendido os vistos de 8 ministros, inclusive do Gilmar Mendes, e botado a sanção da Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, né? Essa foi a situação. O encontro, então, não acabou não acontecendo porque o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Bolsonaro na segunda-feira à noite, numa ação, no final do dia, né, no final da tarde, né? Numa ação totalmente fora do padrão dele. E aí eu fico me perguntando esse negócio, porque como eu já falei para vocês, essa prisão do Bolsonaro não faz sentido do ponto de vista estratégico para o Alexandre de Moraes. Seria muito melhor para ele se o objetivo dele é prender o Bolsonaro, e o objetivo dele é prender o Bolsonaro no final do processo e coisa e tal, faria muito mais sentido para ele ignorar esse negócio todo, não criar caso, não mandar a prisão do Bolsonaro, né? E por quê? Porque você prender o cara preventivamente, na verdade, deu um tiro no pé dos argumentos do pessoal da esquerda. No mundo inteiro, tá o pessoal da esquerda dizendo não porque o Trump foi injusto com o Alexandre de Moraes, que ele é só um juiz que está fazendo o trabalho dele, não sei o que lá. Só que aí, né, só fazendo o trabalho dele, não sei o que lá, e no final das contas, ele mandou prender o Bolsonaro porque o Bolsonaro falou com o filho dele numa manifestação. Que história é essa? Isso não tem lógica nenhuma, né? Não tem nada de razoável. Tanto que os jornais aqui no Brasil falam que é porque ele violou condicionantes da prisão domiciliar, mas não falam em nenhum momento qual que foi a violação que ele fez. Pô, falar com o filho? Caramba, que coisa é essa? Não tem lógica nenhuma. Ou seja, isso acabou sendo um tiro no pé do Alexandre de Moraes. O pessoal não tem como defender ele agora. Ou seja, fica estranho esse negócio, né? Não, o cara realmente tá dando uma de ditador, de mandar prender o cara sem motivo algum, né? E como eu já expliquei para vocês, o objetivo do Alexandre de Moraes para mim tá claro. Ele tá se sentindo muito mais atingido que os outros. Todo mundo queria botar o Bolsonaro na cadeia, isso é verdade, inclusive o Gilmar Mendes, mas só o Alexandre de Moraes que está se ferrando nesse momento com a Lei Magnitsky, né? Então, ou seja, o movimento aqui foi justamente ele se sentiu isolado no STF. Eu não descarto nada o fato dele ter ficado sabendo que o Gilmar Mendes, que é o cara que é mais perto dele ali, mais amigão dele ali, estava querendo marcar um encontro com o Bolsonaro, aí ele falou, putz, até ele está se afastando de mim, até ele está afastando. E no final das contas resolveu fazer essa jogada de vamos botar todo mundo junto. Ou vai todo mundo junto para Magnitsky, ou então acabou essa parada, acabou essa palhaçada toda, né? Muito estranho esse negócio do encontro entre o Gilmar Mendes e o Bolsonaro ter falhado porque o Alexandre de Moraes mandou prender o Bolsonaro. Será que não foi exatamente por isso, né? Exatamente porque o Alexandre de Moraes se sentiu isolado. Até o Gilmar Mendes está indo conversar com o Bolsonaro, né? Veja, aquela movimentação no domingo, as movimentações na rua no domingo foram impressionantes, tinha muita gente, né? Deve ter chamado a atenção de muita gente lá em Brasília que estava achando que Bolsonaro estava morto, não sei o que lá, politicamente, e viram que não é bem assim. O Alexandre de Moraes ficou apavorado com isso e quis botar os coleguinhas na roda, né? Será que foi isso? Não dá pra gente saber, não dá pra gente ter certeza. Ninguém vai falar isso abertamente, mas faz um sentido, não faz?